teve relações com Eva, sua mulher, ela engravidou e deu à luz Caim. Disse ela: com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz, desta vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas, se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Até aqui, até aqui. Não sei se já aconteceu com você, uma situação, para ilustrar um pouco do que a gente quer falar, de você receber uma orientação, uma ordem, vamos dizer assim, dos seus pais, numa determinada direção, e você não concordar com aquilo, e você agir de maneira contrária à ordem que você recebeu. Provavelmente sim. E quais as consequências disso, caso você tenha se lembrado de alguma situação específica? O que aconteceu? Não deu em nada. Depois que seus pais souberam, deu problema. Então, assim, eu vou compartilhar uma situação não exatamente que aconteceu comigo, mas um caso concreto que tem a ver com o trabalho de um amigo meu. Beleza? Tem um amigo que trabalha no TRE e uma das coisas que as pessoas mais temem quando vão fazer lá sua inscrição, seu alistamento eleitoral, é a possibilidade de você ser chamado para ser mesário. Chamado não, ser convocado. Então, esse munus público, o exercício dessa função não é um convite, ninguém está te convidando. Ah, Eloy, vem por gentileza ajudar aqui, fazer a eleição é muito trabalhosa. Sabe como é que é, né? Vem dar uma força. Se fosse dessa maneira, ninguém iria. Você concorda? Quem iria aqui voluntariamente? Eu acredito que alguns poucos iriam, beleza. Mas quem é que voluntariamente iria lá trabalhar no dia da eleição? Você pode levantar a mão, se você... que eu já vou anotar seu nome e já vou dar para esse meu amigo. A realidade é o seguinte, o Estado democrático de direito pressupõe direitos e deveres, então a alegação é essa: mas a gente é obrigado a votar e agora é obrigado a trabalhar. É por aí. Então, numa certa situação, uma pessoa recebeu essa convocação e chegou lá reclamando, esbravejando e falando palavras indizíveis, né? Mas reclamando, beleza, né? Mas o fato é que, sim, tem aqui o termo de ciência e compromisso, você assina. Termo de ciência e compromisso, você vai assinar que você está tomando ciência da sua convocação e que, eu estou evitando tossir, que eu estou, né? Sem fio, você entendeu? Então, olha só, você está assumindo compromisso, né, perante a lei, perante a sociedade, que você vai exercer com zelo e dedicação tudo que diz respeito ao cargo que você vai, né, para o qual você foi convocado. Pois bem, aí a pessoa foi lá, recebeu essa convocação, reclamou e tal. Aí no final ela falou assim: e tem um negócio de uma reunião aí também, como é que é? Eu falei: então, tem a reunião, meu amigo falou, tem a reunião, tem que ir na reunião, tudo que tiver você tem que ir. Aí ela falou o seguinte, a pessoa: não vou à reunião e quero ver o que acontece. Só que ela não falou desse jeito assim: não vou à reunião e quero ver o que acontece. Tá, aí a pessoa foi embora, bateu a porta e foi embora. Aí o funcionário pegou a ficha e escreveu assim: observação, disse que não vai à reunião e quer ver o que acontece.
Beleza, ficou lá a ficha. Aí, para encurtar a história, teve a reunião, ela não foi a reunião, não foi a eleição, não foi a nada. Foi autuado um processo administrativo. Então, foi para a mão do magistrado, o magistrado arbitrou a multa e mandou que fosse anotado o código de atualização do sistema do eleitor, né, da situação do eleitor. Então, fica registrado. Então, resumindo o seguinte, se você não vota, se você não trabalha, não vai ter aquela viagemzinha para os Estados Unidos, não vai ter passaporte, não vai ter conta em banco, não vai ter vaguinha na universidade, não vai ter nada. Sua vida fica totalmente travada, parada. Você não vai conseguir regularizar sua situação no cadastro de pessoas físicas, na Receita Federal. Você não vai fazer nada, você não vai conseguir receber herança, você não vai conseguir movimentar o processo, você não faz nada. E pior, quando você precisar fazer alguma dessas coisas, você vai correr lá no cartório eleitoral e você vai chegar lá e você vai dizer o seguinte: ah, eu vim aqui resolver essa situação, porque eu preciso disso para ontem. Para ontem, é assim que acontece. Aí, geralmente, a gente fala, poxa, você tinha que ter vindo anteontem. Porque, na verdade, uma situação que você provocou, não tem como a gente resolver. Naquilo que der para a gente vai fazer, evidentemente. Mas, então ficou lá. O código, tem um código específico, ASE 370, que é para quem falta. Então, fica lá. Fica tudo parado e tem a multa de R$350 por turno. Então, se você faltar os 2 turnos, R$700. E dependendo, se você for rico, dá para a gente... A lei tem um parágrafo lá que diz que a gente pode majorar isso até doer no bolso. Beleza. Então, essa menina, essa pessoa chegou lá e falou isso. Não vou à reunião e quero ver o que acontece. Pois bem, qual é a ideia aqui? Ela pagou para ver. Na verdade, quando ela manifesta essa intenção, quando ela chega num determinado lugar e ela se contrapõe àquilo que foi colocado, então, na verdade, ela já decidiu tomar uma atitude diferente. Então, quando a gente lê nas Sagradas Escrituras, a gente está lendo a história de Caim e Abel, um pouquinho antes da história de Caim e Abel, tem a história de Adão e Eva, que é um relato histórico, beleza? Não tem nada de figurado, que não é nenhuma historinha para você entender nada. Pessoas reais que viveram no tempo e no espaço e tiveram a experiência de ter uma vida santa na presença de Deus e, dentro da liberdade que a eles foi concedida, eles pagaram para ver. Vou comer do fruto e vou ver o que acontece. Você percebe que, na verdade, o problema não foi comer do fruto que a eles não foi permitido comer? Na verdade, a gente vai dizer que o pecado do homem foi o orgulho, no momento em que ele para trocar uma ideia com a serpente, com Satanás, e ele considera no seu coração que tinha mais condições de avaliar a realidade de maneira diferente do que Deus dissera para ele. Então ele desconsiderou aquilo que Deus disse, tomou uma atitude. Quando ele come do fruto, na verdade, é só a experiência do que ele já tinha decidido. Ele já tinha pecado no seu coração. Então, ali foi só a concretização. Então, se concretizou no tempo e no espaço aquilo que ocorrera no coração dele. Ele rejeitou a Deus e houve a queda. Então, nossos primeiros pais, dentro do pacto que havia sido feito com eles, pacto das obras, eles falharam e, sendo pó, ao pó eles tornariam, foi isso que Deus disse. Então, a consequência para nós é essa hoje. Então, como herdeiros, como raça humana, então todo mundo vive e todo mundo chora e todo mundo um dia vai tornar-se pó. Independente do momento que você viva, do que você faz, da saúde que você tenha, esse momento vai chegar para todo mundo. Então, diante disso, diante desse texto, eu queria fazer algumas considerações com vocês. Vamos em frente aqui. Que momento que esse livro de Gênesis é escrito? Quem que fez aqui final de semana treinamento com o Filipinho? Quando ele falou de Gênesis? Levanta a mão aí. Pô, cara, vocês perderam de todas as maneiras que alguém pode perder um estudo top, né? Fala a verdade. Fala a verdade. Então, olha só. O que acontece?
Esse texto, quem está escrevendo esse texto aqui? Presta atenção aqui. É Moisés, beleza, Pentateuco. Pô, Moisés está pertinho da criação? Sim ou não? Está longe, né? E está uma distância boa, muito boa. Está muito longe, está lá na frente. Então, quando ele faz esse registro desses relatos, para quem que ele faz esse registro? Olha só, pensa comigo aqui. Deus decide formar um povo, chama Abraão, lá do Ur dos Caldeus, faz a promessa para ele. Abraão obedece a Deus. E Isaac, Jacó, José no Egito, os 12 filhos de Jacó, vendem José como escravo, ele vai para o Egito, lá ele se torna o número 2. Então, no período de fome, a família de José vai para o Egito e lá eles ficam 400 anos. Então, se torna um povo grande, um povo que Deus leva para a Terra Prometida. A promessa que ele fizera para Abraão, então agora começa a se cumprir no sentido de eles tomarem posse da Terra Prometida, eles vão. Mas olha só, esse povo cresceu no Egito. Você tem quantos anos? 20? 30? Quem tem 40? Alguém tem 40 aí? Não, não é só eu. Alguém tem 35? 35? Gabriel é garoto. Ah lá, então tá junto comigo aí. 30 anos. Pô, só Lohan? Duvido. Só Lohan. Mas Lohan não tem cara de 30 não, cara. Tem ou não tem? Tem não. Olha só. Com os poucos anos de vida que você tem, crescendo no lugar que você cresceu, na sociedade que você cresceu, crescendo em Niterói, é óbvio, hoje em dia tem muito mais informação, acesso à informação, né? Isso tem que entrar na conta também. Mas olha só, você recebe todo tipo de informação. Eu, quando não tinha internet, recebi todo tipo de informação. Então, na verdade, você cresce, se você é filho de pais crentes, você cresce ouvindo a verdade do Evangelho, sendo exposto à palavra, ouvindo as Escrituras, lendo, tendo vida devocional, indo para retiro. Se você conheceu Jesus na sua adolescência ou na sua juventude, você entregou sua vida para Ele, você entendeu que a palavra dEle, a vontade dEle revelada, é a revelação especial de Deus para nós. Então você se expõe à Escritura, você vem a um lugar como esse, você ouve a palavra, você ouve informações a respeito do Evangelho, do Reino, da vontade de Deus revelada para a gente, dentro daquilo que Ele quis revelar para a humanidade. Mas você ouve alguma coisa na sua escola, na sua casa, no noticiário, dos seus vizinhos, da cultura de maneira geral. Você gosta de estudar, você gosta de história, você gosta de ler. Você ouve informação da filosofia, da sociologia, das ciências exatas, das ciências humanas, de tudo quanto é lugar. Você ouve todo tipo de informação? Sim, você ouve. Um povo ouve todo tipo de informação. Uma família ouve e recebe todo tipo de informação. Como que você processa isso? Como que você coaduna isso com as Sagradas Escrituras? Como que você vive a sua vida, não obstante saber que ali é a verdade de Deus revelada, mas existe um pessoal que pensa de maneira diferente, que vive de maneira diferente? Como que você se comporta, como que você conduz sua vida diante da verdade revelada e diante da realidade do mundo que você convive e cerca? Como que você conduz sua vida? A verdade é que o povo de Israel, depois de 400 anos no Egito, ouviu todo tipo de besteira e de bobagem. Todo tipo de besteira e de bobagem. Então, eles acreditavam em cosmogonias bizarras, ou seja, teorias, ideias a respeito de como o mundo foi criado e coisas bem bizarras mesmo, do tipo da cópula dos deuses do sêmen e o mundo foi criado, e esse tipo de bobagem e de besteira. Então, um dia, Moisés reúne o povo, chega aqui, vem cá, vem para cá, olha só, presta atenção, olha para cá, tudo isso que vocês têm ouvido, vocês têm escutado a respeito de várias coisas, vocês estão ouvindo várias informações a respeito de vários assuntos, sobre a criação do mundo, do universo, do homem, de Deus, da natureza de maneira geral. Olha para cá, preste atenção no que eu vou dizer para vocês. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus, haja luz, houve luz, e viu Deus que a luz era boa, houve tarde e manhã, e o primeiro dia, etc, etc, etc. Então, é num contexto de idiotices,
informações absurdas e bizarras, que o povo de Deus é chamado para ouvir a verdade de Deus, não um relato científico, mas o fato de que existe um Deus criador que criou todas as coisas. Entendeu qual é a ideia aqui? Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, você vai lá para o capítulo 2, vai dizer que no dia em que o Senhor os fez, a ideia aqui é no tempo em que o Senhor os fez, não tem relato científico nenhum. Então, a ideia é o seguinte, esquece tudo isso que vocês ouviram até aqui. É mais ou menos o que foi dito para vocês, que se converteram, que receberam Jesus como Salvador, no dia em que vocês tomaram a decisão de seguir a Jesus. Tudo que vocês aprenderam, o modo de vida que vocês tinham até então, cara, olha só, existe um Deus, Criador dos céus e da terra, que te criou e que um dia decidiu entregar a vida por você. Então, por semelhante modo, assim como essa verdade foi colocada de maneira clara, registrada nas Sagradas Escrituras para o povo, para a gente também. Entendeu? Segundo ponto, a gente está no comecinho da história da criação, da forma como foi revelada para a gente. Então, você conhece bem a história da criação. Você pode ter vários temas na Bíblia que você não conheça bem, não domine. Mas Deus cria o homem desobedece, cai, e a gente tem no capítulo 4 de Gênesis esse relato que a gente viu, que é o relato do primeiro homicídio. Se a gente continuar no capítulo, é isso que a gente vai ter. Então, o contexto é esse. Fico imaginando um lugar, a terra ainda no princípio e sem infraestrutura, pela misericórdia de Deus, né, sustentando todas as coisas até o dia de hoje. Então o homem sobrevive naquele lugar pela providência divina e a gente tem um momento em que dois irmãos têm atitudes diferentes diante de um Deus que preserva a raça humana com uma promessa de regeneração, de reconciliação consigo mesmo. Então, diante disso, eu quero tirar duas lições. A primeira delas, primeira lição: temos a tendência de fazer aquilo que é mal. Primeira lição desse pequeno trecho que a gente leu: temos a tendência de fazer aquilo que é mal. Versos 3 e 4: Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. Então, dois corações e duas atitudes diferentes diante do Deus que os preservara naquele lugar. Então, alguém disse um dia que não somos tão maus como poderíamos ser. Não somos tão bons como poderíamos ser. Então, essa questão desse pecado que distorceu todas as faculdades do ser humano tem a ver com a sua extensão e não com a sua profundidade. Em que sentido? Não existe nenhuma área da sua vida, do seu intelecto, dos seus afetos, que não tenha sido afetada na queda. Não tem jeito, não tem condição, não tem forma de você se achegar a Deus. A Bíblia diz de maneira muito clara, em vários textos, que todos pecaram, todos foram destituídos da glória de Deus. O próprio Deus, no capítulo número 8 de Gênesis, vai dizer que o homem é mau desde a sua infância. Quando vem o dilúvio, depois ele diz que não vai destruir a terra de novo pelo dilúvio, e ele diz que o homem é mau desde a sua infância. O homem é mau desde a sua infância. O salmista vai dizer isso também. Vai dizer que ele é mau, que todas as suas intenções são ruins. Dessa forma, esse relato mostra para a gente até que ponto que a gente pode chegar. Então, eu fico pensando nas consequências do pecado de Caim e foi meditando nisso que eu, na verdade, eu pensei em alguns exemplos, mas talvez ficasse... Olha só, eu não quero provocar comoção, nem levar ninguém a chegar a uma conclusão em razão de uma emoção provocada. Você gosta de gente? Tem gente que você ama na sua vida? Poxa, eu tenho gente que eu amo demais. Se eu for ficar falando disso, eu vou até ficar emocionado, eu vou chorar.
Todo mundo ama a gente, na maior parte do tempo, graças a Deus, está bem, no geral, mas a gente chora, a gente sofre. Quando você tem uma pessoa, hoje o pai de Bianca, Deus chamou, o sepultamento é sempre um momento difícil, doloroso, desafiador. Está fazendo 2 anos essa semana que o meu sogro faleceu. Provavelmente você já perdeu alguém que você ama muito. Quando você perde alguém que você ama muito, você sofre. Quando você sabe de alguém que você ama muito, você sofre. Então, quando alguém vai antes da hora, beleza? Antes da hora, parece que a pessoa foi cedo demais e você fica assim, ai meu Deus. Você fica tentando arrumar uma explicação e fica se cobrando. E o problema quando a pessoa parte é que parece que a pessoa não morre na hora que ela morre, mas ela está sempre morrendo, porque você está sempre em contato com elementos da realidade que levam você a ver aquilo ali, a sofrer de novo. É muito ruim, sempre muito ruim. Quando alguém parte idoso, parece que a gente aceita mais, embora a gente não sofra menos. Quando alguém parte cedo demais, é muito ruim. E quando alguém parte de maneira inesperada, aí é terrível demais. Às vezes acontece a fatalidade, que é muito ruim. Fatalidade é muito ruim. Um acidente de carro, qualquer coisa assim. Doenças são mais... Essa semana a prima de Simone faleceu, tinha diabetes, complicações. 41 anos a minha idade e eu fui cavalheiro da festa dela de 15 anos. Então foi muito ruim, uma péssima notícia. Agora, quando a tragédia entra de maneira hostil, fruto da violência, cara, eu fui já assaltado, vocês sabem disso, tomei tiro. Sabe o que eu pensei? As pessoas têm mais intimidade. E aí, o que você pensou? O que você sentiu? Bababá. Eu não tenho problema com isso não, pode perguntar. Mas, cara, sabe o que eu pensei naquele momento ali? Porque quando você toma um tiro, você não sabe o que vai rolar, tá ligado? Ele vê um tiro nas costas. Sei lá, vou ou não vou? Chegou ou não chegou? Então, assim, é fácil falar hoje aqui, mas na hora a cabeça fica assim, você fica pensando um milhão de coisas. Mas na hora que eu estava sendo socorrido, eu pensei assim, cara, se for assim, vai ser muito ruim para quem ficar. Porque, pô, ser assassinado, cara, é muito ruim, muito ruim. Imagina, eu estou falando de ser assassinado, beleza? E quando a pessoa acho que ninguém, graças a Deus, passou por isso aqui, mas... E vocês nem têm filho, não tem nem como explicar isso para vocês. Vocês têm pai e mãe. Cara, eu tenho pai e mãe, eu tenho filho, eu não sei. Eu não queria ser tão específico, mas... E quando é o seu filho, cara, ou é o seu pai que você perdeu seu pai assassinado? Eu tive um amigo, eu estou falando isso porque eu perdi um amigo, eu tive um amigo assim, encontrei ele na rua, estava lá com a esposa, o que aconteceu? Pô, o pai de fulana foi assassinado, a gente está indo lá. Terrível demais, terrível demais. Agora, e se o teu filho é o assassino? E se o teu filho é o assassino? Como que você vai sentir enquanto mãe? Como que você vai processar isso? Agora, e se é o teu filho que mata o teu filho? Como é que fica? Porque foi Caim que matou Abel. Como é que ficou o coração? Você já parou para pensar? Ao mesmo tempo que é a dor da mãe que perde o filho, mas, meu Deus, eu não consigo dimensionar isso no meu coração. Injustamente. Você entende? Que não foi simplesmente brigou, revidou. E quando é o Filho de Deus? O que se faz no caso desse? E quando é o Filho de Deus que morre assassinado brutalmente, sem merecer, por gente que rejeitou o próprio Deus na face? Como é que faz? Como é que fica? Eu não sei, cara, quanto a vocês, mas não sei, cara. Como é que fica? Eu fico pensando nessas coisas, cara.
Eu acho que eu nunca tive um tema tão desafiador para poder meditar, estudar e pregar. Pensar em pecado não é a besteira, a bobagem que você vê na internet, que você fala, que você fez ou deixou de fazer. Cara, você tem que pensar no pecado, você tem que lembrar de Jesus Cristo crucificado. Porque todo pecado é uma ofensa direta ao Criador. É você dizer na cara de Deus que você desconsidera tudo aquilo que Ele é. Tudo aquilo que Ele fez. Que você vai sim satisfazer os seus desejos, custe o que custar. E você quer ver o que acontece. O problema é que muitas vezes o que acontece não acontece logo assim que o pecado acontece, mas leva um tempo. Mas você pode ter certeza, o salário do pecado é a morte. A conta chega para todo mundo. A conta chega para todo mundo. Quando a gente olha para a história de Caim, o que chama mais atenção é que Deus conversou com ele, cara. Cara, por que você está chateado? Por que você está chateado? O que aconteceu? Se você fizer o bem, você não vai ser aceito? Caim não falou nada. Qual foi a resposta dele? Falou nada. Abel, chega aí, tá de bobeira, vamos dar um rolé. Pô, cara, eu tô cuidando das ovelhas aqui, tá tranquilo, vamos ali rapidinho, me ajuda a desenrolar uma parada ali. Ele era agricultor. Aí chega lá, ele atacou o irmão e matou o irmão e seguiu a vida, cara. Como se nada tivesse acontecido. Então Deus tem que... Olha só, cara. A gente está falando, a gente está depois da queda. Então, de cara, o pacto das obras não foi cumprido, está tudo certo. Deus continua sendo Deus, o homem vai tornar o pó, ponto final. Deus decide que da semente da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente, ela feriria o calcanhar, mas ele... Promessa de Jesus. Agora a gente está num mundo distorcido e afetado pelo pecado. Vem um camarada, mata o irmão e segue como se nada tivesse acontecido. É esse o texto que a gente tem em mãos. Texto terrível. E, se você continuar lendo, cadê teu irmão? Cadê teu irmão? Aí tem a resposta mais mal criada da história da humanidade. Mais abusada, mais... É muita paciência de Deus com a gente, cara. Como é que alguém vira na cara de Deus? Sei lá do meu irmão, pô. Cadê teu irmão? Sei lá do meu irmão. Sou tutor do meu irmão? O que você fez, rapaz? Tá de onda? Que papo é esse? O que está acontecendo? Que história é essa, rapaz? Escuta, você pode ouvir. O sangue do teu irmão está clamando. E você segue a vida assim? O que você fez? Maldito é você por causa disso, e a terra não vai dar o fruto daquilo que você semear. Que história é essa, rapaz? Você entende a gravidade? Deus, você entende? O que aconteceu? Pode o ser humano ofender Deus tão escancaradamente assim? Preste atenção numa coisa. Todo pecado ofende a Deus. Toda vez que você erra, você tem que ter em mente isso. Cadê o teu irmão? Ou para ficar mais adequado para qualquer situação, o que você fez? O que você fez? Você tem que se lembrar, cara, que é pelos nossos pecados que correu o sangue do imortal. Você entende essa desgraça?
Isso te incomoda? Você dorme em paz? Não dá para você alimentar um estilo de vida pecaminoso diante da brutalidade que Jesus Cristo sofreu na cruz. Você não pode alimentar. Olha só, a gente agora está na seguinte condição: a gente vai errar, a gente vai pecar, a gente vai tropeçar. Só que, como foi cantado aqui, eu quero estar num lugar onde o pecado é perdoado. Isso tem que ser real, tem que ser verdadeiro na minha e na sua vida. Porque senão o cara mete o pé, está perdendo tempo. O texto de Hebreus vai dizer que se a gente permanece nos erros, já não resta sacrifício, no sentido de que você não se converteu. Não dá para brincar de ser crente, não dá para fingir que... Não dá, todo pecado é ofensivo, cara. Não dá. Nosso maior desejo é que você entenda: você não pode alimentar um estilo de vida pecaminoso. Tudo que você vê que a humanidade possa fazer e produzir, tudo que há de bom, tudo que existe, existem coisas boas, pessoas têm atitudes boas, pessoas têm ações boas, fazem coisas boas, sim, você vê isso todo dia, e gente que não reconhece nem Deus, nem Jesus, nem nada disso. Isso acontece por causa da graça comum. Isso acontece por causa do Espírito Santo de Deus. Se não fosse a presença de Deus, o mundo já teria acabado há muito tempo. Então, pelo seu eterno propósito, pelo beneplácito da sua vontade, pelo seu bem-querer, pela sua mão benfazeja, pelo seu cuidado, Ele sustenta todas as coisas. Depois disso, a gente vê a escalada da violência, vem o dilúvio, depois do dilúvio a terra é povoada novamente, a escalada da violência, o povo de Israel é separado, entra lá na terra prometida, se mistura com os povos ali, não era para ter feito isso. Eles começam a fazer ofertas que não eram agradáveis a Deus. Lembra disso, quando você lê o Antigo Testamento? Essas ofertas que vocês trazem para mim, cara, isso aí... Misericórdia quero e não holocaustos. É isso que o profeta vai dizer. Então, ser humano tem a tendência de fazer aquilo que é mal. Então você precisa entender. Essa afirmação você não encontra em nenhum lugar. Você não encontra na filosofia, você não encontra na história, você não encontra nos jornais, não encontra em lugar nenhum. Você só vai encontrar nas Sagradas Escrituras. É só na palavra de Deus. É só a Escritura. É só a Escritura que fala a realidade daquilo que a gente fez, daquilo que a gente é. Segunda lição. A vontade de Deus só pode ser encontrada na sua palavra. Verso 6. Então, a vontade de Deus só pode ser encontrada na sua palavra. Verso 6. Por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta, ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Pior decisão que a gente pode tomar quando a gente erra, preste atenção nisso, a pior decisão que a gente pode tomar quando a gente erra é silenciar e não compartilhar. Conforme eu falei, Caim não deu ouvidos à instrução de Deus e satisfez o desejo do coração dele. Faz o bem, que você vai ser aceito. Ele emudece e assassina o irmão. No pacto das obras, Deus vira para Adão e Eva e diz: cuida do jardim, vive aí, faz o que vocês quiserem aí, só não bota a mão naquela parada ali, o dia que botar ali vai dar ruim. Eles não dão ouvido à palavra de Deus e fazem aquilo que é errado. Quando a gente vai para as Sagradas Escrituras, quando Deus, mesmo Moisés, e Josué e tantos outros, vocês têm diante de vocês o certo, o errado, o bem, o mal. Qual vai ser? Se vocês fizerem o bem, vocês vão prosperar nessa terra. Se vocês fizerem o mal, vocês vão de mal a pior. O povo de Israel, continuamente,
decide aquilo que é mal. Então, ao longo de toda a história, o que a gente vê é que não há solução para o problema do homem. Você não vai encontrar isso em nenhum povo, em nenhuma cultura, em todas as épocas, nem com a tecnologia, nem com filosofias, nem com sociologias, nem com programas políticos, nem por diferentes governos, nem o capitalismo, nem o socialismo, nem a social-democracia, e nem a anarquia, e nem o feudalismo, e nem o marxismo, e nada que você pode encontrar. Não existe solução para o problema do homem. Não existe solução para o problema do homem. Porque o problema do homem não tem solução. Não existe solução. Então, assim como Adão e Eva escutaram a serpente, o povo de Israel escutou seus próprios desígnios, a humanidade hoje, cada vez mais, de maneira mais evidente, insiste em não escutar Deus. Vai falar de pecado aí, hoje. É meio ridículo você falar disso em... Pô, vai falar de pecado na faculdade. Ninguém vai nem te dar ouvido. Enfim, não sei como é que você se comporta, age, discute, sei lá. Mas se você tiver essa experiência, você vai entender exatamente como que a sociedade atual lida com esses temas. Faz essa experiência lá. Quero fazer 2 aplicações dentro disso que a gente falou. Então, aplicação prática. Primeira aplicação para a sua vida. O que a gente vai fazer diante disso? Quando a gente olha para uma história como essa, quando Deus registra de uma história como essa, a gente traz lições, mas e aí? O que eu faço? E agora? Como que eu reajo? Como que eu acho? O que eu vou fazer? Então, a primeira aplicação, algo de prático que a gente tem que fazer. Arrependa-se continuamente. Arrependa-se continuamente. Cristão precisa se arrepender continuamente, reconhecer suas fraquezas, reconhecer seu pecado. Então, falei isso acho que na última vez que eu tive aqui, a pregação, a mensagem de Deus para a humanidade sempre foi essa, tanto no Antigo Testamento, na Antiga Aliança. Então, a gente tinha Jonas pregando para Nínive, arrependam-se. Os profetas exortando o povo, arrependam-se. E na igreja primitiva, a mensagem dos apóstolos era arrependam-se. Também, lá em Apocalipse, a mensagem arrependam-se. Qual é a mensagem para mim e para você hoje? Arrependa-se. Arrependam-se continuamente, dia após dia. Então, assim como Caim calou, guardou para si. Porque olha só, veja você, não estava tudo maravilhoso, todo mundo feliz lá no Éden, e de repente, um dia, Caim acordou nervosinho, ofereceu qualquer coisa. Isso aqui é uma história pensada da vida dos dois. Você não acorda amanhã nervoso, chega lá no Enem e dá um tiro na cara de uma pessoa. Não é assim. Tem um histórico para chegar até aqui. Vai ficar nervoso lá com o fiscal da prova? Achou que você estava colando, tomou a prova? Existe toda uma caminhada que vai levando a pessoa até a destruição, até a queda. Quando você olha para a história de Pedro, o apóstolo, no primeiro momento ele diz lá que Jesus, para onde a gente vai, só você tem as palavras de vida eterna. Logo depois o cara está tentando dissuadir Jesus do plano da... Calma aí, porque papo é esse de morrer? Não rola essa parada não. Então depois ele nega Jesus 3 vezes. Então a coisa não começou assim, um dia ele acordou, não gostou do que Jesus fez e negou Jesus 3 vezes. Então esse arrependimento contínuo é aquilo que vai levar a gente a uma vida cristã saudável. Então, quando você reconhece seu pecado, você tem a possibilidade de retomar o rumo da sua caminhada. Então, pecado na vida do crente impede seu progresso na caminhada. É isso que afeta sua relação com Deus. Então, um estilo de vida pecaminoso,
Um pecado não confessado lá para o seu discipulador, para o seu amigo, para os seus pais, seja para lá quem for, para quem seja quem for. Então, isso destrói o seu progresso na vida cristã. Então, você está aqui na igreja, não entende o que é que as coisas não acontecem, que Deus não fala com você, e você vem na reunião de oração, não rola nada. Cara, examina teu coração, sonda, vê se há alguma coisa em você contrária à vontade de Deus. Confessa isso para Deus, pede Ele para te mostrar se é pecado por comissão, se é pecado por omissão. Coloca-se diante do Senhor. Afeta a nossa comunhão. Então, sabe, aquela sensação de que tem gente aqui que considerar que tem gente aqui no meio que não é legal. Olha só, aqui a gente é igreja, é corpo, beleza? A igreja é invisível, mas a gente crê que a gente se reúne aqui em nome de Jesus. Acontece com você de repente você achar que Lohan está querendo se exibir, que João Marcelo é novo demais, que Pedro Brito também é novo demais para pregar, que Marquito é novo demais para tocar, que eu sou novo demais para pregar, que alguém é chato demais para liderar. Acontece com você de achar que Jonatas ou que Marcão não tem nada a ver? Acontece com você de achar que existe alguma coisa que não... Esse sentimento rola no seu coração? Já aconteceu isso com você? Você já foi criticado porque você exerce seu ministério aqui? Já rolou... Você já teve... Uma vez eu estava numa outra situação, num outro lugar, acho que eu já falei isso aqui também, e eu tinha uma pessoa lá que eu não gostava, cara. Mas a pessoa nunca me fez nada. A pessoa trabalhava, atuava, eu simplesmente não gostava da pessoa. Ó, não gosto de você. Não gostava, não falei isso, eu só agia como quem não gosta. Como é que você faz quando você age como quem não gosta? Você ignora, você não se alegra, você não incentiva e você alimenta esse troço no teu coração. Cara, olha só, se você tem coisas ocultas no seu coração, pecados não confessados, pode ter certeza, cara, essa droga aí que você está pensando é fruto disso aí. Porque quem ama Jesus de todo o coração, as pessoas que amam a Jesus, as pessoas, eu não vou cair não, fica tranquilo. As pessoas que amam a Jesus, elas partem do princípio de que, o princípio da boa-fé, partem do princípio de que a atitude, a conduta é boa, entendeu? O pecado afeta a comunhão. O pecado, fofoca, por exemplo. É fofoca que fala, quando você fala mal do outro? É fofoca que diz, né? Droga é essa, cara? Na igreja não pode ter essa parada, cara. Vou te dar uma ideia. Você tem alguma dificuldade com alguém? Você tem alguma dificuldade com alguém? Tem alguém aqui que você não vai com a cara? Pode ser eu, com a minha cara. Cara, chega para a pessoa hoje e resolve essa parada, cara. Em nome de Jesus. Faz aquilo que Jesus fez, orientou. Você tem alguém com quem você não está... Você tem problema com alguém? Olha para cá. Você tem problema com alguém? Pega a tua oferta, antes de colocar no altar, vai lá. É isso que é escutar. Caim não escutou o que Deus falou, foi bobagem. Matou o irmão. Pega a tua oferta antes de você ofertar. Cara, se acerta com o seu irmão, cara. Pede perdão para o teu líder de célula. Pede perdão para o teu discipulador. Pede perdão para o teu pai, para a tua mãe. Coragem, cara. Você é crente, cara. Jesus transformou tua vida. Pede perdão. Pede perdão para o teu namorado, para a tua namorada. Pede perdão, cara. Pede perdão para o teu pastor. Pede perdão para o teu amigo, cara. Pede perdão para o teu amigo. Pede perdão, cara. Dá tempo hoje, tempo de reconciliação. Pecado também afeta a área da comunhão da nossa vida. Afeta a nossa caminhada. E, para não ficar me estendendo aqui, eu tenho um mês todo para a gente meditar sobre isso, a nossa alegria de viver. Já aconteceu? Já acordou e você está mal? Estou mal, não sei, não aconteceu. O que aconteceu? Sei lá, estou mal, não estou legal. Não sei, cara. Estou de mau humor. Sonda teu coração, cara. Vê se não tem bobagem que você está fazendo. Clóvis, eu vou dar uma dica para você. Escuta a pregação de Clóvis ontem do UP. Cara, foi muito bacana. Tem tudo a ver com o que a gente está falando. Ele vai pregar aqui também. Então, de repente, se você não escutar, ele vai falar aqui. Mas as aplicações com certeza vão ser diferentes. Cara, a alegria de viver. A alegria de viver. A alegria de fazer as coisas, a alegria de trabalhar, de estudar, de se relacionar.
Se você está em pecado, cara, um estilo de vida pecaminoso vai detonar isso aí. Ó, segunda aplicação. Então eu fiz a primeira aplicação, a necessidade que a gente tem de se arrepender. Beleza. Para a gente fechar, ó, a segunda aplicação. Faça o bem que você será aceito. O que Deus falou para Caim? Para Caim. Caim. Faça o bem que você será aceito. Fabrício, você acabou de dizer que ninguém pode fazer bem, blá, 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 etc. Jesus entrou na nossa vida, mudou nossa história, mudou nossa realidade, mudou nossos afetos. Então, hoje com Jesus Cristo, na força que o Espírito Santo dá para a gente, não temos força, mas o Espírito Santo dá força para a gente. Não cremos, mas agora Jesus Cristo restaurou todos os nossos afetos. A gente crê, recebe Jesus, a gente tem fé. Então, diante de tudo isso, agora a gente pode, em Cristo, fazer o bem. E se você fizer o bem, cara, você vai ser aceito. Você gosta de ser rejeitado? Cara, uma das coisas mais terríveis é a gente ser rejeitado. Ser rejeitado, ser desprezado. Chegou, a pessoa não te deu ideia, te rejeitou, não falou com você. Quem já trabalha aí, ambiente de trabalho? Pô, isso aí rola direto. Alguém que de repente quer ascender profissionalmente e tem que te empurrar. De repente a pessoa já te distrata, te rejeita. Ou então qualquer pessoa que você conheça em qualquer tipo de, sei lá, faz jiu-jitsu, tem um cara lá que te... Você pode ser desprezado de todas as formas que uma pessoa pode ser desprezada. A questão é a seguinte, sempre que você é rejeitado e desprezado, pô, isso é ruim demais. Agora, ser rejeitado por Deus, aí ficou ruim demais, cara. Faça o bem. Você será aceito. Qual é a melhor compreensão para aquilo que Deus falou para Caim? A resposta está na própria Escritura. Se você abrir lá em Hebreus capítulo 11, verso 4, preste atenção aqui, olha o que diz. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, pela fé ainda fala. Cara, a Bíblia fala 3 coisas a respeito de Abel. Que ele foi concebido, que ele fez uma oferta e que ele foi assassinado. É tudo que a gente sabe. Mas olha o que o Espírito Santo diz. Que a fé dele foi tão contundente que apesar de morto, seu testemunho vive. Aleluia, cara. Aleluia. Louvado seja Deus, cara. Que o teu testemunho, depois que você morra, fale pelos séculos dos séculos e séculos. Que a tua história seja uma história de intimidade com Jesus, de gente que ama Deus e que não quer ofender a face de Deus. Gente que decidiu caminhar com Jesus. Gente que decidiu, no meio de uma geração corrupta, covarde e assassina, decidiu não se conformar com esse século, mas agir em conformidade com a vontade de Deus, se submetendo à vontade de Deus, entendendo que a vontade de Deus é boa, perfeita, agradável. Gente que se submeteu a seu soberano querer, ao fato de que Deus é rei sobre todas as coisas. Tudo que a gente perdeu quando a gente estava lá no Éden é tudo que hoje a gente deseja. Tudo que a gente deseja é, de fato, verdadeiramente estar num lugar onde a presença de Deus está, onde o pecado é perdoado. É o desejo do nosso coração. Cara, esse é o desejo do meu coração. Esse é o desejo do nosso coração. Um estilo de vida pecaminoso é pior, olha só, para terminar, estou concluindo, do que qualquer outra perturbação. Um estilo de vida pecaminoso é pior do que a morte, é pior do que o inferno, e um estilo de vida pecaminoso é pior do que Satanás. Porque o pecado destrói tudo o que é bom. O pecado destrói tudo o que é bom. Não existe essa história de pecadinho e pecadão. Você já escutou isso aqui. Não vou entrar nesse assunto. De repente o pastor Henrique vai falar isso para vocês, ou sei lá quem.
o pecado destrói tudo aquilo que é bom. Para terminar, a gente pode sofrer sem pecar, mas é impossível pecar sem sofrer. A gente pode sofrer sem pecar, mas é impossível pecar sem sofrer. Vamos orar? Senhor querido, louvado seja teu santo nome, que teu Espírito Santo fale aos nossos corações, que você, por meio da tua palavra, revele a tua vontade para a gente todos os dias, incomoda a gente naquilo que a gente tem errado, a gente reconhece que a gente é pecador desde que a gente nasceu, a gente reconhece, Senhor, que a gente tem essa tendência de fazer aquilo que é errado, a gente concorda com o apóstolo Paulo, a gente quer fazer o bem, mas a gente não consegue. Senhor, tem misericórdia de nós. Louvado seja teu santo nome, porque se em Adão todos nós morremos, em Jesus Cristo fomos ressuscitados, Senhor. Louvado seja teu nome pelo teu sacrifício na cruz, porque a tua salvação veio até nós, Senhor. Ajuda a gente a caminhar um estilo de vida agradável a você, que a gente não se esconda, que a gente se arrependa, que a gente confesse o nosso pecado, Senhor, que a gente tenha atitudes agradáveis a você, Senhor. Por favor, Jesus, muda aquilo que tem que ser mudado em nossos corações. Muda aquilo, Senhor, que a gente faz que é terrível, que é nojento, aquilo que é abjeto. Senhor, tem misericórdia de nós. Não temos condições de por nós mesmos mudar nada, Senhor, mas a gente crê que teu Espírito Santo pode restaurar todas as coisas dentro de nós, Senhor. Queremos te oferecer um sacrifício, Senhor, um louvor, uma oferta agradável, Senhor, uma vida santa, Jesus. Usa o povo desse lugar para cumprir a tua vontade, para anunciar a tua vontade, Senhor. Louvado seja teu santo nome, hoje e sempre. Amém, Jesus. Amém.